Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo é o de número 5, a partir do versículo 5. Apocalipse. É o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 1, o versículo é o de número 5. 5 em diante. Quem encontrou, diga amém? Vamos lá. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou ou nos lavou dos nossos pecados. Uma coisa que nós precisamos, irmãos, entender e assumir, que quando Cristo veio, o propósito da vinda do Senhor, do Salvador, não foi somente para nos salvar, para nos fazer um povo dele, uma nação evangélica, um povo evangélico, não. Ele nos salvou e nesse salvar, ele fez algo. Derramou o seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz é para quê, irmão? Para nos purificar. Então você não pode aceitar o diabo, irmãos, lhe escravizar no seu passado. Uma vez que nós arrependemos, nós viemos para Cristo, né? Fevereiro eu fiz 19 anos que eu entreguei minha vida para Cristo. E nesses 19 anos, irmãos, eu posso dizer que nesses 19 anos de nova criatura, o Anderson, eu nunca bebi. Nunca, eu não, o velho Anderson. Porque agora nós somos nova criatura. Eu sempre digo, irmãos, que o propósito de Cristo de nos salvar, de nos libertar, de nos purificar de todo o pecado, irmãos, para que Ele pudesse acrescentar algo a mais na nossa vida. E tem muitas pessoas que ainda hoje estão presas a seu passado. Como assim? Ela lembra, oh Deus, eu acho que as coisas não dão certo para mim porque eu fiz muita coisa errada. O meu passado foi muito sujo. Irmãos, entenda, Deus não, eu já disse isso, Deus não consulta seu passado para abençoar o seu presente. Eu já fui lavado. Eu não tenho que mais ficar me arrependendo por algo que eu já fiz, que eu cometi. Pastor, eu não consigo esquecer aquele carnaval de 97. Eu não consigo esquecer aquele Natal de 2005. Foi assim, pastor. Eu fiz muita coisa errada. Irmão, acabou. O sangue de Jesus, aqui é bem claro. E pelo seu sangue, o que, irmãos? Nos libertou dos nossos. Então não tenho mais pecado. Eu não tenho mais pecado, porque uma vez que eu confessei, eu me arrependi, Ele me limpou, Ele me lavou. E Ele me purificou, Ele me deu uma nova vida, irmãos, num propósito. E não foi só isso que Ele fez por nós, não. Continua. 6. É aqui a mensagem principal. E nos fez, e nos constituiu o quê? Reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Além de nos purificar de todo o pecado, Ele ainda fez algo por nós. Nos elegeu lá no céu, houve uma eleição, e foi votado que você, nós que fomos lavados pelo sangue, nós que fomos purificados pelo sangue de Jesus, nos tornamos o que agora? Reis e sacerdote. Quem é o rei? É a autoridade aqui na terra. E o que é o sacerdote? É o sacrificador. O sacerdote era o que tinha o ofício de receber as ofertas e oferecer como sacrifício. O sacerdote hoje, ele sacrifica a vida dele para servir a Cristo. Ele sacrifica seu tempo, muitas vezes ele sacrifica seus prazeres para obedecer ao Senhor. Mas hoje nós não vamos entrar aqui no sacerdote. Eu quero que você entenda, irmãos, que Deus nos constituiu, na tradução corrigida diz que Deus nos fez o quê, irmãos? Reis. Eu não pedi,
Você não pediu. Ninguém pediu. Foi Deus que instituiu que a partir de agora nós somos o quê? Reis. E uma vez que nos tornamos reis aqui na terra, nos é dado o quê, irmãos? Poder. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 8. Vamos lá. Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Eclesiastes, ou livro do pregador. Capítulo 8, versículo de número 4. Eclesiastes 8, 4. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó, 8, 4. Porque a palavra de quem? Do rei. É o que, irmãos? Tem poder. Eu gosto da tradução atualizada que diz assim, tem autoridade o quê? Suprema. Quem o dirá o que o fazes? Porque a palavra do rei aqui na terra, ela tem o quê? Poder. Ela tem toda a autoridade. Já dizia o ditado antigo, né? Rei falou, água parou. E o rei constituído na terra, no período do Senhor, nesse tempo dos reis, irmãos, o rei ditava a regra. Era o rei que mandava, era o rei que ordenava. Se o rei mandasse decapitar, cortar, matar, já era. Nós vemos Herodes mandou decapitar João Batista. Nós vemos rei dando ordens, fazendo, falando, façam isso, façam aquilo. Então, tudo que o rei falava era lei. O rei, quando assinou, sancionou aquela nova lei que os medos e os persas criaram para condenar Daniel, não tinha como voltar atrás. Por quê? Foi o rei que sancionou. Foi o rei que colocou lá o seu carimbo, que assinou, dando direito. Não, isso aqui é lei. Então, o poder do rei aqui na terra, irmãos, acabou, já era. Se o rei falar assim, hoje não é domingo, hoje é sexta, Se o rei falasse assim, hoje não vai ter isso, vai ser isso, acabou. Então, a palavra do rei, vamos trazer para o mundo espiritual. Nós também somos essa autoridade constituída por Deus aqui na terra. Nós não podemos encarar a vida como coitados. Eu não sou coitado, você não é um coitado. Ninguém aqui é coitadinho, irmão. Nós temos que parar com essa mania, às vezes, de querer se sentir coitado, porque Deus não te vê coitado. Deus não tem dó, irmão. Deus não tem dó? Por quê, irmãos? Deus não tem dó porque os filhos dele aqui na terra, ele constituiu como o quê? Reis. Deus não nos colocou na terra como coitadinho. Ah lá, aquele lá é o coitadinho que mora lá no Santa Isabel. Ali está o coitadinho que mora na região do CPA. Aqui está o coitadinho que mora na região do Pico do Amor. Ah não, esse coitadinho aqui é que mora aqui na região do Aquino. Não. Deus nos colocou, nos instituiu aqui na terra como o quê? Rei. Eu quero que você guarde isso. Você, eu, nós somos autoridades aqui na terra. O que nós falamos, nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Mas, pastor, em quem nós mandamos? Algumas pessoas fazem uma interpretação errada da determinação. Vem do verbo aiteol, determinar, que é exigir, ordenar, mandar. E algumas igrejas nos criticam, falam mal da gente, desce a lenha, falando que nós somos a igreja que manda em Deus. E mentira, irmão. Mas onde que a gente vai mandar em Deus? Eu sempre falo aqui na igreja, malemar a gente manda em casa. Malemar a gente manda em casa. Para mandar no cachorro, você tem que falar umas 5, 6, 7 outras vezes, né? E vamos mandar em Deus. Nós não mandamos em Deus. Quando nós determinamos algo, irmãos, nós determinamos e estamos mandando quem? O mal, o diabo, o demônio, a força maligna que está por detrás daquilo é que nós ordenamos. O mal, sai daí. Jesus, quando repreendia o problema das pessoas, o que ele fez? Ele chegou na casa de Simão Pedro e encontrou a sogra dele com febre. E o que Jesus fez? Repreendeu o quê? A febre.
Quando ele chegou na região de Gadara, que ele encontrou um homem lunático, ele repreendeu o espírito imundo. Eu te ordeno o quê? Sai dele. Então, nós temos autoridade no mundo espiritual contra as forças malignas. É uma doença, é uma enfermidade, é uma amarração financeira. Às vezes, a pessoa não está prosperando porque existe uma força maligna por detrás, o quê? Amarrando. Existe uma força oculta, diabólica, irmão, prendendo, não deixa ele para frente. E aí, como que se vence? O rei tem autoridade sobre ele. Nós, eu, você, tem autoridade. Demônio, quieta aí. Josué, sabendo quem ele era, está tendo uma luta, estão lutando e está se pondo o sol. Está acabando o dia. Ele vai lá e, ô lua, detém no vale de Gibeó e tu, sol, no vale de Ajalon, fica quieto. Para. Irmão, parou o tempo. Mas por quê? Porque Josué sabia que ele era autoridade. E nós temos que saber disso. Você é autoridade de Deus no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, no seu lar. Eu não posso deixar o demônio ficar pintando e bordando lá, não. Eu não posso deixar o diabo ficar dando as cartas, porque quem manda aqui é você, irmão. Você é autoridade lá. Ô, pastor, podia mandar alguém lá em casa fazer uma oração forte lá. Pastor, o clima lá em casa está pesado. Meu irmão, e o que você está fazendo lá? O que você está fazendo lá? Não, pastor, é que eu preciso de alguém assim mais forte. O que Deus nos fez? Deus nos fez o quê? Reis. Mas muitos não estão sabendo exercer essa autoridade. Ô, pastor, você podia orar por papai está ruim. Papai está lá numa idade assim, pastor, que só Jesus na causa. Acho que está até chegando a hora dele. Vai lá. E você, por que você não ora? Não, é porque... Não, você é rei lá. É você que ordena lá, independente de quantos anos, quanto tempo. Não, demônio, tira a mão do meu pai. Tira a mão do meu filho. O diabo, tire a mão da minha família. Você é autoridade, porque a palavra do rei tem o quê? Poder contra o diabo. É autoridade contra as forças malignas. Mas aí que está, irmãos, muitos reis estão perdendo essa autoridade. Tem muito rei que está perdendo esse poder. Ele não perdeu sua coroa, ele perdeu sua autoridade. E pode uma pessoa estar na igreja, pode uma pessoa participar do culto, pode ela ser obreiro da igreja, pode ela ser pastor da igreja, ele pode ser um pastor da igreja e ele pode ter perdido a sua autoridade. E uma vez que nós perdemos a autoridade, a gente fica vulnerável para o maligno. Uma vez que nós perdemos a autoridade, irmãos, nós ficamos indefesos. O inimigo pode entrar e fazer o que bem quiser. Mas o que é que nos faz perder a autoridade? Isaías capítulo 59, vamos lá? Você está em Eclesiastes, passa Cantares, Isaías 59. Versículo 1. Versículo 1. Isaías. Quem encontrou, diga amém. Olha isso. Tem duas partes aqui. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para não poder o quê? Irmão, Deus não está com a mão no bolso. Deus não está com a mão para trás. Deus não está com os braços cruzados. Ele está com a mão o quê, irmãos? Estendida. Para nos socorrer, para nos levantar. Quando Pedro estava afundando, quando ele estava caminhando sobre as águas, e aí ele teve medo e começou a afundar, ele disse, Senhor, socorre-me! O que é que Jesus fez? Estendeu a mão e levantou Pedro. A mão do Senhor não está encolhida. Deus não está com a mão encolhida, Ele não está segurando, não, Ele está com a mão estendida. Para quê? Para te abençoar, para te entregar, para te salvar, para te levantar, para te apoiar. E Ele não está com o ouvido, irmãos, virado para o outro canto, não, Deus está mais ou menos assim, ó, com a mão estendida e assim, ó, o ouvido atento.
que você quer? Pode falar. Ele está assim. O rei pode chegar perante Deus, que Deus vai estar desse jeito. Ô Deus, eu preciso de uma audiência com o Senhor. Opa, pois não, pode falar. É assim. Mas, versículo 2. Mas o quê? As vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Olha o que o pecado, o que a iniquidade faz. O pecado, irmãos, causa uma separação. O pecado faz o homem se separar de Deus. E uma vez que o rei está separado de Deus, ele perde a sua autoridade. Rei que está separado de Deus, irmãos, perde o poder. E muitas pessoas, entenda, ela não perdeu o posto dela, ela não perdeu o lugar dela na igreja, mas ela perdeu o quê, irmãos? Autoridade. Tem rei, tem pessoas que reinam com a coroa na cabeça, mas perdeu a autoridade. Nesses anos de ministério, confesso a vocês, eu já tive obreiros, pastores que trabalhavam conosco, que estavam no erro. E quando nós fomos descobrir, o cara já estava fazendo coisa errada, há tempos. Perdeu a coroa? Não, não perdeu a sua posição. Mas o que ele tinha perdido? A sua autoridade. A sua autoridade. Irmãos, quantos reis aí estão perdendo a autoridade? Ele não perdeu o seu lugar no trono, mas ele perdeu a autoridade. Ele manda, o diabo não obedece. Eu vou sair. Por que eu vou sair se você também é meu? Ô demônio, pega o seu mão e sai. Você me mandar, você também é do meu. Irmão, muitos reis estão perdendo a autoridade porque entrou um pecado. Entrou uma iniquidade. E hoje muitas pessoas estão pensando assim, que não tem nada a ver um pecadinho. No mundo jurídico, irmãos, existe o agravante, existe aquele crime que é hediondo, existe o crime inafiançável, existem vários tipos de crime, não é? Pecado, meu irmão, tudo é pecado. Não existe um crime pequeno, não é, não, esse crime seu é pequeno, não vai dar nada não, você pode responder em liberdade, não, esse crime é grande, não. O crime pode ter separações, né? Especificações, mas pecado não. Não existe uma diferença, irmãos, entre aquele que pega um alfinete no quintal do vizinho para aquele que mentiu. Tudo é pecado. A pessoa que contou uma mentirinha que seja, pequena que seja, e aquele que foi lá e prostituiu, adulterou, existe diferença de pecado? Tudo é o quê? Tudo é pecado. E, infelizmente, a iniquidade tem entrado. Entenda, aonde a iniquidade entra, ela vem para fazer o quê, irmãos? Ela vem para fazer o quê? Essa separação. Ela separa o homem de Deus, e o homem distante de Deus, e o homem longe do Senhor, irmãos, ele se torna vítima na mão do diabo. O inimigo vai pintar, vai bordar, vai fazer o que bem quiser na vida daquela pessoa, porque ela está separada. Ela está distante. Ela não está com o Senhor. Mas distante, longe, o homem longe do Pai. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu vou confessar para vocês algo. Eu tinha inveja daqueles que tinham irmão mais velho. Eu não tive o irmão mais velho, eu era o irmão mais velho. Era eu e minha irmã, que é a diferença de 6 anos de idade. E ela menina, né? E aí eu vi aqueles guri lá, falando, eu vou chamar meu irmão. E às vezes o cara chamava o irmão, vinha lá, o irmão, você mexeu com o meu irmão, cara, e dava uns cascudos na gente, dava uns tapas. E, irmão, eu tinha uma inveja, como que eu queria ter um irmão mais velho? Para me defender, para me proteger. Quando alguém falava alguma coisa, falava, eu vou chamar meu irmão. Não tinha. Eu não tinha irmão mais velho, mas eu tinha meu pai. E quando eu estava perto do meu pai,
Quando meu pai estava perto, ele viajava muito, mas tinha às vezes que ele passava um tempo e ele falava, vamos ali comprar um pirulito, vamos ali comprar um doce, vamos não sei o quê, e tal. Naquele tempo, os mercados chamavam bolicho, chamava boteco. Vamos lá no boteco, vamos lá, vamos. E aí, meu irmão, segurado na mão do meu pai, eu pequeno, meus 7, 8 anos mais ou menos, e aí passava perto daqueles gurizada mal encarado, perto do meu pai, eu passava assim, ó. Porque eu estou com quem? Estou com meu pai. Qualquer coisa, você está olhando para mim? O que você está olhando aí? Não, nada não. Estou com meu pai aqui, cara. Não é assim que a gente é perto do pai? Não se sente o fortão, o brabão, né? O invencível? Mas e longe? Cortava do outro lado. Mamãe falava, vai lá, meu filho, compra o leite. Ah, não, mas eu vou comprar leite. Não vai, não. Aí eu ia lá, olhava, ver se estava gurizado. Se tivesse, eu não ia. Ou eu dava a volta. Eu morava aqui no bairro, onde é o Alphaville. Hoje tinha uma vila chamada Vertical ali. E aí, para atravessar, dava a volta lá por detrás, para não trombar com os guris. Sozinho, mas com o papai, passava no meio. É mais ou menos assim. Quando nós estamos com o nosso Senhor, a gente enfrenta, a gente encara, a gente briga, enfrenta o maligno, mas quando estamos separados, nós somos o quê? Vulneráveis. E o pecado está separando muita gente de Deus. E o pecado está tirando a autoridade de muito cristão. E o pecado está tirando a autoridade de muitos aí, irmãos. Ao invés de reinar, ele está sendo dominado. Deus nos chamou para ser rei. Deus nos chamou, Deus nos instituiu reis, autoridade na terra. Mas muitos estão, irmãos, se tornando ali capacho. O inimigo está pisando, está pintando e bordando. Nós cantávamos uma música, cantava muito quando eu cheguei na igreja, tinha uma música que cantava assim. Quando eu era prego, o diabo me bateu, agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Ele bateu, bateu até demais, mas agora eu sirvo a Cristo e esmago Satanás. Nós éramos prego, agora nos tornamos martelo. Quem bate somos nós, mas muitos estão invertendo. Muitos estão deixando de ser martelo, estão voltando a tornar-se o quê, irmãos? E tem alguns pregos se destacando. Não, porque eu sou bom. Prego que se destaca, leva martelada. E o diabo, quando bate, ele pega a marreta do Thor e... só uma. Para o cidadão não levantar mais. Vai acabar com a moral, vai acabar com ele, vai acabar com o futuro dele. Mas por quê? Porque houve uma separação. O inimigo está separando muita gente do Senhor, irmão. E, repito, ele não está saindo da igreja, ele não está voltando para o mundo, ele está apenas perdendo a sua autoridade. Cristãos perdendo sua autoridade. Mas isso não é de hoje. Isso não é de agora. A Bíblia nos fala de um rei que não perdeu sua coroa, não perdeu sua posição, mas perdeu, irmão, sua autoridade. Perdeu, perdeu. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Versículo de número 7. 1 Samuel 15, 7. Deixa eu resumir para vocês a história aqui. Saul tinha cometido um erro, ele tinha feito um sacrifício que Deus não se agradou. Só que o Senhor Deus é como se tivesse dado mais uma chance para Saul. Saul era o rei, e aí ele falou assim para Saul: Saul, é o seguinte, cara, você vai fazer um negócio. Você vai até Amaleque, vai lá naquela cidade, e eu quero que você mate todos os amalequitas. Destrói aquele povo, destrói aquela gente, destrói a cidade, mata homem, criança, mulher, tudo, mata tudo, não quero nada. Mete fogo nas casas, não sobra, não vai ficar pedra sobre pedra. Você entendeu? Sim, senhor.
O que é para você fazer? Destruir. Muito bem. Versículo 7. Chegou em Amaleque. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilar até Assur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo fez o que, irmãos? Destruiu a fio de espada. E Saul e o povo fizeram o quê? Pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível, o que, irmãos? Eles destruíram aquilo que eles achavam que era desprezível, mas eles o quê? Pouparam. O que é poupar? O que é você poupar? Poupar, o que é? Que vem já da poupança, é você o quê? Guardar. Meu irmão, não guarde aquilo que é para você destruir. Não guarde o que é para você destruir. Não guarde na sua vida, no seu coração, um sentimento que você tem que destruir. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo claro. Você é casado, não está bem no casamento, e você conheceu uma irmã. E essa irmã, digamos que ela é viúva ou ela é solteira. Conversa vai, conversa vem, tal, não sei o quê. Ela gosta, tem os mesmos gostos que você e tal. Ela parece que é legal, né? Mas só que você com a sua mulher, você não está legal. É briga, é discussão, chega em casa é discussão, é ameaça, vai embora, você não presta, você é um sem vergonha e tal. Está mais ou menos esse clima. Só que eu conheci a outra. Eu conheci uma mulher que eu gostei, virou amiga e tal. Aí veio o inimigo. Olha o diabo. Olha. Seu casamento está ruim. A coisa está feia. Está mal. Se você separar, você podia casar com a irmã. Com essa mulher. O inimigo. Soprando no ouvido. Aí a pessoa... É mesmo, né? Se Deus me promover e ela morrer, eu posso casar. Não é mesmo? Se Deus me der essa bênção, pastor. Esse sentimento de você planejar um futuro com alguém, você sendo casado, é o quê, irmãos? É maligno. O que eu tenho que fazer com esse sentimento? Destruir. Mas tem gente que o quê? Guarda. Aquela curiosidade para visitar pornografia e internet. Não, vou salvar esse endereço. Vou salvar essa página. Meu irmão, não poupe o que é para você destruir. Quem está me entendendo, diga amém. Porque aquilo que você guarda, irmãos, que era para você destruir, ele não te destrói hoje, mas amanhã ele te destrói. Amanhã ele acaba contigo. Você guarda carne estragada, comida azeda na sua casa? Sim ou não? Você dá para o seu cachorro? Não? O que você faz? Joga fora. Meu irmão, não guarde, não poupe aquilo que é para você destruir. É um sentimento. É um sentimento por alguém, mas você é casado. Você não pode ter sentimento por ninguém. Mas, pastor, eu não amo mais minha mulher. Tem gente que... Eu já vi casos de pessoas que fazem planos com outra pessoa sendo casada. Fala assim, olha, eu vou separar da minha mulher, e aí nós vamos casar, nós vamos ser felizes. E já diz que começa a amar. Isso é diabólico, gente. Isso é de demônio. Isso é do diabo. Pastor, mas eu não gosto dessa mulher. Eu não gosto dessa mulher, eu não gosto desse homem, pastor. Meu marido é joio. Eu dormi, o diabo plantou ele na minha vida. Não tem aquela parábola do joio? Então, que o inimigo saiu e semeou o trigo. Então, o meu marido é o joio. Você não conhece ele.
Mas eu conheci um homem, o homem da minha vida. Irmão, não poupe os sentimentos que é para você destruir. Sentimentos que alguns guardam. Não, eu estou passando uma crise financeira. Esse mês não vai dar para me devolver o dízimo. Esse mês não vai dar para mim devolver minha oferta. Olha o sentimento maligno aí. Não poupe. O que ele fez? Ele, o povo, poupou o melhor. Destrói, irmão. A ordem de Deus é para você aniquilar. A ordem de Deus é para você destruir tudo aquilo. Mas ele não destruiu. E pelo fato de não destruir, lê o 10 comigo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha o que Deus disse. O que Deus disse? Arrependo-me de haver constituído Saul o quê? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas ordens ou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ainda tentou pedir misericórdia para Deus, para ter dó de Saul, mas já era. Deus já tinha feito o quê? Resolvido, não, eu vou tirar. Deus resolveu colocar um outro. Não, vou colocar um outro no lugar desse cara. Foi ungido um novo rei, que se chamava Davi. Davi recebeu a unção, recebeu o Espírito, mas não tinha recebido ainda a sua coroa. Só que Davi era um rei que já tinha o quê? Autoridade. Já Saul, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. 16, 14. Olha o que diz. Tendo-se retirado de Saul, o que, irmãos? O Espírito do Senhor, né? Vamos ler na tradução corrigida. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte de quem? Olha o que aconteceu. Quando Saul, irmão, pecou, errou, transgrediu, cometeu uma iniquidade, o que aconteceu? O Espírito, a autoridade de Deus, o quê? Saiu. E quem que entrou logo após? Quem que entrou? Um espírito mau. É aquilo que Jesus disse. Todo demônio sai, mas uma hora ele pode querer voltar. Todo demônio que é expulso, ele sai, mas uma hora ele quer voltar. E aí o demônio faz assim, bom, eu acho que eu vou voltar para a minha casa antiga. A casa é a pessoa. E aí, digamos que ele volte. E aí ele encontre aquela casa o quê? Vazia, varrida, adornada, sem ninguém, sem nenhum morador. Vem ele, o diabo, com sua bandeirinha vermelha do MST e entra. E ele toma posse e entra naquela casa e fala assim, aqui é meu. Só que ele não vem sozinho, ele vem com mais quantos? 7. E aí Jesus disse, e torna-se o estado daquela pessoa o quê? Pior do que o primeiro. Uma vez que a autoridade sai, o demônio entra. É automático, irmão. Eu perdi a autoridade, eu perdi a unção, o inimigo vai entrar. O demônio vai entrar. O inimigo vai entrar na pessoa. Eu já vi, nesses anos de ministério, eu vi uma vez um obreiro nosso, que nós estávamos fazendo a obra, irmão, o cara estava fazendo coisa errada, escondida, e aí o que nós fomos fazer? Uma visita, e nessa visita tinha uma pessoa endemoniada. Sabe o que aconteceu? Na oração, o obreiro manifestou com o demônio. A desconfiança que a gente tinha tornou-se real. E o demônio na boca dele falou assim, ele é meu. Esse é meu cavalo. E aí nós, demônio, o que ele está fazendo? Ele faz isso, estava fazendo coisa errada. O demônio manifestou no corpo do cara, irmão. É a autoridade sair para o demônio entrar. Saul perdeu a autoridade, entrou um espírito, entrou um demônio. E esse demônio começou a atormentar, esse demônio começou a perturbar, esse espírito maligno, irmão, começou a deixar o rei louco, começaram a falar, esse rei está louco, esse rei está doido, esse rei está com o demônio, esse rei... Irmão, ele perdeu. Ele perdeu sua coroa? Sim ou não? O que Saul perdeu? Sua autoridade. E aí, irmão, começa o declive, o declínio do rei. Aí ele começa a ter ataques de nervos, quer matar Davi, tenta matar o filho, matou profetas, rapou a barba de alguns profetas. Irmão, ele fez
cada atrocidade que você não imagina. Cada barbaridade, mas uma das maiores, irmãos, foi essa, capítulo 28, vamos lá. Versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Desterrado é exterminar. No tempo que Saul foi rei, ele decretou, ele baixou uma lei, irmãos, e exterminou, ele tirou todo tipo de médium, de adivinho, de feiticeiro, de agoreiro. Ele tirou todo esse tipo de gente que mexia com magia negra, com esses troços, ele aboliu, ele arrancou do seu reino. Tudo isso ele fez, ele tirou aquilo. Versículo 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi o quê, irmãos? Tomado de medo e muito o quê? Se estremeceu o seu... Olha o sentimento que entra no rei que perdeu a sua autoridade. O que entra nele, irmãos? Medo, pânico. O rei Saul, literalmente, estava depressivo, para baixo, com a autoestima, com a moral lá embaixo. Mas por que entrou esses demônios? Por que entrou essas doenças? Por que entrou esses problemas na vida dele? Por quê? Porque ele perdeu o quê? Autoridade. Cristão que perde autoridade, está aí com síndrome do pânico, com depressão. Eu falo, algumas pessoas ficam meio assim, irmão, cristão não pode ter depressão. Como não, pastor? Não. Porque depressão é um estado de espírito, gente. Depressão você não pega ele por vírus, por bactérias, por fungo. Você não pega ele, não é uma virose. Ah, você está com a virose aí. Qual virose? Depressão. Toma aí um Tilenol e que você vai ficar bom. Depressão é assim? Não. As pessoas não têm ainda um diagnóstico certo, o que causa. É uma perca, é uma frustração, é uma decepção, né? Que pode fazer com que a pessoa... É um estado de espírito. Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Você está dirigindo numa rodovia, e digamos que nessa rodovia está lá as placas de sinalização 80 km por hora, BR e tal, e não sei o quê, curva não sei aonde e tal. Aí, de repente, você vai olhando e vê uma placa. Você vê que uma placa está escrito bem assim: depressão a 500 metros. O que vai acontecer daqui 500 metros? O que vai acontecer daqui 500 metros? O que vai acontecer? Cadê os motoristas? O que vai acontecer daqui 500 metros? Vai acontecer uma descida. Não é? Depressão é isso. É a queda espiritual da pessoa. O inimigo pode entrar, ele vai possuir, ele vai entrar na vida da pessoa que perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Quantos que já venceram a depressão? Quantas pessoas aqui na igreja venceram a depressão quando foram cheios do Espírito Santo? Verdade, irmão. Mas a iniquidade, o pecado está fazendo o pânico voltar. Pastor, está amarrado. Pastor, meu coração acelera, eu fiz exame e não tenho nada, pastor. Fiz eletro, fiz tudo, meu coração está bom. O que é isso, pastor? Ah, pastor, está amarrado, estou com medo do quê? É porque alguns anos atrás eu tive depressão e eu não quero voltar a ter isso, pastor. Você vai voltar a ter. Mas por quê? Por que, pastor, que eu vou ter? Porque você não está bem. Eu tenho que arrumar a minha vida. Será que não tem um pecado? Será que não tem um erro? Será que não tem uma iniquidade por detrás? Será que eu não estou querendo esconder coisas? Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou o certo, que eu sou o dono da razão, eu sou o homem cheio das moral, mas tem coisa errada. Se tem coisa errada, irmãos, ele está sem autoridade. O rei, irmãos, está lá com medo, em pânico, tremendo, o coração apavorado e, versículo 6, consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor o quê? Não lhe respondeu, nem por sonhos, o quê, irmãos?
Não respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. A maneira de Deus falar naquele tempo era por sonhos. Deus se revelava na pessoa através de sonhos. O que é Urim? O sacerdote ele usava uma estola sacerdotal que no peitoral tinha 2 pedras, Urim e Tumim. E essas pedras, irmãos, uma poderia ser, era para, como se fosse que daria a revelação, e outra que poderia dar o perdão. E ele buscou por Urim, não tem resposta. Buscou em sonhos, sem resposta. E ele foi atrás do profeta e também não obteve o quê? Mas por que ele não teve resposta de Deus? Porque ele estava o quê, irmãos? Porque ele estava o quê, igreja? Separado. A separação, irmãos, faz isso. Você clama, você invoca, você pede, Deus, ele não pode ouvir. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa dele. O pecado nos distancia, eu estou longe. E Saul estava distante, irmão. Longe da presença, perdeu a sua autoridade, perdeu o poder. Ele é rei, mas ele é um rei, irmãos, sem autoridade. Ele é rei sem poder. Ele é um rei que está sendo dominado pelo demônio. E o Espírito está dominando muita gente, amarrando financeiramente. Pastor, está amarrado, pastor, nós estamos no 5º mês. Pastor, nunca tive um começo de ano tão ruim. Não vende, pastor, não bato minhas metas. Todo mês eu fico abaixo, está amarrado. O que é isso, pastor? Talvez você está desligado de Deus. Mas não estou, porque eu estou na igreja. Eu não estou dizendo que você está na igreja. Repito, alguns podem perder a autoridade mesmo estando no trono. Alguns reis perdem a autoridade mesmo com a coroa na cabeça. Ninguém respeita mais, porque ele perdeu. E quando o rei consulta desesperado, Deus me ajuda, socorro, me ajuda, Deus não responde. E aí que você vê como que está o estado de espírito dele. Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja o quê, irmãos? Médium, ou feiticeira, ou que tenha o espírito de adivinhação, né? Para que me encontre com ela e o quê? E a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. O desespero, irmãos, que ele estava, fez ele ir atrás de quem? Fez ele ir atrás de quem? De uma feiticeira. Meu irmão, uma pessoa, quando ela perde a autoridade, ela volta a ter saudade da vida antiga. Uma pessoa que perde a sua autoridade, ela começa a ter desejo pelas coisas do passado. Ei, na minha época. E saiba do seguinte, quando o rei falou assim, me apontem uma mulher que seja médium, me indiquem, demorou? Lê o finalzinho aí. O que os servos disseram para ele? Há uma mulher em Endor. Meu irmão, para lhe oferecer o que é errado é assim, ó. Basta um desejo de você querer sair para o inimigo, ó, rápido mandar alguém. É um ex-amigo, uma mensagem. Uai, WhatsApp. Rapaz, mas faz tempo que eu não falo. E aí? Quanto tempo? E aí, quanto tempo que você está fazendo? Estou de boa. Bora fazer isso, bora num show, vamos não sei aonde. Vamos no Safadão, na Safadona, no sei lá. Ah, vou ver aí, não, bora, eu estou com 2 ingressos. Eu quebro a sua. Meu irmão, quando uma pessoa não está bem, quando ela perdeu a autoridade, irmãos, ela volta a sentir saudade das coisas do passado. Ah, pastor, esses dias eu vi lá uma propaganda na televisão, aquela que desce redondo. Rapaz, pastor, está amarrado, mas me deu uma água na boca. O que é isso, pastor? Demônio.
dos brabos. Pastor, esses dias eu me peguei aí, pastor, atrás, escutando aquelas antigas, ó. Meu tempo de 16 anos. Minha época de Dom Bosco, de Álamo, de Náutico. Os mais antigos. Calor. Minha época. Não é mesmo? Mas por que vem a saudade? Porque ela perdeu a autoridade. Irmão, não que a gente não viveu, mas isso é passado. Já foi. Dos nossos pecados ele não lembra mais. E aí o que está acontecendo? O rei, peraí, me indiquem. Rei, aí Endor, vamos lá. E ele foi consultar uma médium, uma feiticeira. Chame os mortos. A arte de consultar mortos é necromancia. Olha o que ele fala, me traz aí o espírito do homem que morreu, eu quero falar com ele. Olha onde está o rei, irmão. Mas é um rei sem autoridade. E o fim dele, vamos terminar? Capítulo 31. Versículo 1, para a gente terminar. Capítulo 31, verso 1. Não adiantou conversar com o espírito, não adiantou ele buscar em outro lugar, não. A peleja continuou, agravou-se a batalha. Versículo 1, 31, verso 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram contra Saul e seus filhos, e o quê? E mataram quem? Jonatas, Abinadab e Malquissua, o quê? Rei que perde autoridade, vê o inimigo tocar na sua família. Se o inimigo está tocando em minha família, é porque talvez eu perdi minha autoridade. O diabo está tocando na minha família, está levando meus filhos, está destruindo o meu lar. Talvez você perdeu a autoridade. Olha o que Saul viu. Irmão, Saul viu seus filhos morrerem. E sabe o que é estar de mãos atadas e não poder fazer nada? Você sabe o que é estar preso? Meu filho. 3 filhos mortos, irmãos, na guerra. O inimigo vai fazer isso, o diabo vai fazer isso com aquele homem, com o rei, conosco, quando nós perdemos a nossa autoridade. Mas por quê? Porque entrou um pecado, tem iniquidade. Não, irmão, elimine, arranque isso da sua vida. E além de matar os filhos, continua, agravou-se a peleja. Sua Bíblia diz agravou-se? E a peleja o quê? Se agravou, aumentou. Você já viu pessoas que vivem falando, estou numa guerra, estou numa luta, estou numa prova? Talvez essa prova está tão grande quanto ele tanto fala. Por quê? Porque ele perdeu a unção. Ele perdeu o espírito. Agravou-se a peleja. E os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este circunciso, e me transpasse, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre... Olha o que o rei fez, irmão. Se lançou sobre a própria espada, querendo tirar a própria vida. 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E morreu, pois, Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. O que Saul perdeu? Filhos, a vida e todo o seu exército. Mas por quê? Porque ele perdeu a sua, o quê, irmãos? Mas ele perdeu a sua coroa? Não perdeu. Se você ler o capítulo 1 de 2 Samuel, irmãos, nós vemos que teve um jovem que veio trazer a notícia, um amalequita, que trouxe a notícia para Davi. Ele trouxe, irmãos, que entregou para ele, irmãos, a coroa
que era, irmãos, do rei. O rei morreu, perdeu a vida, mas não perdeu a sua coroa. Ele não perdeu a coroa que ele carregava, irmãos. Ele não perdeu aquilo que era de mais valioso, mas ele perdeu o que era mais importante. O que era? O Espírito. Não perca a sua autoridade. Não troque sua autoridade por um momento de prazer, por um trago de cigarro, por uma carreira de cocaína, por uma noite prazerosa com uma mulher, por uma noite em motel. Não perca sua autoridade por essas coisas, porque isso é passageiro, isso acaba. Não perca a sua autoridade por um momento de prazer com sua namorada, com seu namorado. Não perca a sua autoridade por causa de um copo de cerveja. Não perca, irmão. O rei perdeu tudo, irmãos, porque perdeu a sua autoridade. Pastor, e o que eu faço para mim recuperar minha autoridade? Duas coisas. Primeira, vamos lá? Primeira carta de João. 1 de João, capítulo 1. 1 de João 1, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele diz aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os pecados e nos purificar do que, igreja? Se nós confessarmos. Tem um porém, se você quiser. Agora, se você quiser continuar do mesmo jeito, irmão, se você quiser continuar com a mesma vida, então não reclame da sua colheita no futuro. Se você quiser continuar com a mesma vida, com os mesmos erros, não reclame do seu futuro. A culpa não está em Deus. A culpa não é do Senhor. A culpa é nossa, porque nós estamos perdendo a autoridade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai perdoar. Não esconda, não fique com vergonha. Irmão, pecado é o que você confessa apenas para Deus. Só o Senhor. Só Deus que precisa saber, ninguém mais. Você errou, Deus me perdoa, me purifica, Ele vai te purificar. Primeiro, eu tenho que pedir, confessar. Segundo, Provérbios, capítulo 28, vamos lá. Provérbios 28, versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. O que encobre as suas transgressões, o quê? Nunca prosperará. O ato de você esconder algo errado, irmãos, não te dá direito a crescer na vida. Brasil, nós estamos vivendo esse tempo aí a Lava Jato. Quantas pessoas aí envolvidas? Quantos milhões no nosso estado aqui? Quantos que foi levado, né? Às vezes eu assisto, eu gosto de me informar, eu gosto de assistir noticiário para me informar. E aí eu vejo, a gente vê, fulano que roubou milhões, bilhões, caixa 2, isso, aquilo. Eu vejo esse povo aí com milhões e a gente luta para pagar uma conta de energia de casa de 200, 300 reais. E o povo só fala em milhões, de bilhões, né? Levaram muito? Levaram. Fizeram escondido? Fizeram. Mas aí, ó, onde estão? Ó a vergonha, preso, nome manchado. Imagina os filhos desses caras que são bambambam. Ele chegar na escola e os outros amiguinhos falar assim, eu vi seu pai preso. Eu vi seu pai com a tornozeleira. Bandido. O que encobre as suas transgressões nunca, o quê, irmãos? Nunca prosperará. Na minha tradução atualizada diz, jamais. Jamais ele vai prosperar, irmão. Mas, agora o segundo passo que a gente tem que dar para encontrar autoridade, reencontrar, mas, o que as com, e o quê? E o quê? E deixa, alcançará o quê? Duas coisas que eu preciso fazer para recuperar minha autoridade. Qual é a primeira? Confessar. Qual é a segunda? Deixar.
Deixa o pecado. Deixa o seu erro hoje. Sepulte aqui hoje, irmãos, os seus erros, suas transgressões, suas iniquidades. Pastor, eu não estou conseguindo, eu perdi o controle, eu me envolvi com uma menina e a gente está tendo intimidade, pastor, não é fácil. E Deus está cobrando e Deus está falando com você hoje. Não vai prosperar, não vai para frente, pode perder. Você vai perdendo, irmão, sua autoridade, o inimigo pode montar. Ele pode prejudicar. Se o inimigo não consegue tocar em nós, ele vai tocar em quem a gente ama, que é a nossa família. Tudo por quê? Porque o rei perdeu sua autoridade. Deus nos fez, Deus nos constituiu autoridade aqui na terra. Não troque a sua autoridade por um momento prazeroso. Não troque a sua autoridade por um momento de prazer. Deus te vê aqui na terra como rei. Nós somos chamados para reinar, mas reinar com autoridade, com poder que Deus nos deu. Amém? Não troque sua autoridade por um momento de pecado. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para ser autoridade nessa terra. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Quero orar com você. Mas o que confessa aí, deixa. Deixe hoje. Deixe esse erro, deixe a mentira. Deixe o que é errado. Deixe o que não presta. Deixa. Às vezes deixar, irmão, deixar algo que você acha que não tem nada a ver. Deixa a mentira, deixa a fofoca. Deixe o julgamento. Né? O céu não é para juiz, o céu é para servo. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Não, deixe isso, deixe o erro. Deus quer usar de misericórdia, Deus quer lhe entregar unção. Da mesma forma que a gente perde a autoridade, a gente recupera ela assim, ó. É rápido. Nós recuperamos o que perdemos rápido. Para recuperar o que você perdeu, é só confessar e deixar. Amém? Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, eu venho na tua presença agora, orar pelos teus filhos, orar pela tua igreja, orar por cada um, meu Deus, aqui nesta noite. Eu venho colocar diante do Senhor, meu Deus, cada vida, cada pessoa. Eu venho colocar este homem, essa mulher diante de ti. Pai, eu prego, mas quem fala é o Senhor. E o Senhor falou com ela. O Senhor sabe, meu Deus, o que essa pessoa tem feito. Foi por isso que o Senhor falou com ela. Meu Deus, e ouça a oração dela agora. Isso, meu irmão. Deus quer ouvir você agora. Deus está aqui. Ele não está com a mão encolhida. E nem com seus ouvidos tapados. Não, Ele está te ouvindo agora. Isso, é você e Deus. Se for preciso, você faça uma oração de coração, pedindo, confessando. Se você errou, adulterou, prostituiu, se você cometeu algum crime, seja o que for, fala com Ele. Deus quer ouvir você nesta hora. Deus quer te ouvir nesta noite. E Ele quer usar de misericórdia. Mas Deus também está falando, deixa esse erro. Deixa esse sentimento maligno. Deixa esse sentimento errado. Oh, Deus, vem com o teu poder. Vem, meu Deus, agir na vida dessa pessoa. Vem agir na vida deste homem. Vem, meu Deus, agir na vida dessa mulher. Desse que ora comigo. Desse que está orando comigo neste momento. Isso. Fale com Deus. Deus quer ouvir você nesta hora, em nome de Cristo.